Na porção que nós lemos da Parashá dessa semana, nós temos alguns assuntos bem interessantes a analisar. Yaakov acabou de sair da casa dos seus pais em função do grande problema que ele teve, da grande dificuldade, em função do desentendimento que ele teve até mesmo com seu irmão. O clima na sua família estava tão ruim que ele precisou sair de lá. Mas, se nós analisarmos a situação de como era naquele tempo, não seria como hoje, que uma criança às vezes até foge de casa, dá um jeito de pegar um ônibus, um meio de transporte e vai para longe. Mas ali ele teve que simplesmente enfrentar o deserto. Ele teve que viajar uma distância bastante grande e não sabemos exatamente o que ele tinha. Mas ele foi para uma área deserta sozinho, ele não tinha mais ninguém que pudesse ajudá-lo. Não sabemos se ele levou um camelo, mais alguma coisa para carregar algumas coisas. Mas ele estava numa caminhada sozinho, muito perigosa. Havia uns salteadores, ele poderia se encontrar com qualquer outro tipo de pessoas que vendo sozinho, e muito provavelmente os seus pais deram alguma coisa para ele poder ter, e até mesmo se alimentar no caminho, e ele poderia ser roubado. A situação era realmente difícil. E ele tinha que caminhar, ele tinha que enfrentar o calor do dia, o frio da noite, ele tinha que se proteger. E sem dúvida nenhuma estava assustado. Sem dúvida nenhuma ele estava sem perspectiva, sem saber exatamente o que ia acontecer. Ele recebeu a instrução dos seus pais para irem até Harã. Mas ele não sabia sequer aonde moravam os seus tios, aonde eles viviam, como estavam, se teriam facilidade de encontrá-lo. Mas ele seguiu a viagem e ele não tinha opção. Ele deveria estar numa situação bastante abatida. Eu imagino que qualquer pessoa estaria numa situação desta, preocupado e abatido. Puxa vida, afinal de contas ele perdeu tudo. Perdeu a sua família, perdeu de certa forma até mesmo a sua dignidade naquele momento. Ele teve que sair fugido da casa dos seus pais. Nesse meio tempo, ele teve uma experiência muito especial com o Eterno. Ele dormia, uma pedra era o seu travesseiro. E quando ele dormia, o Eterno deu-lhe um sonho. Mas nesse sonho, primeiro ele viu uma escada muito comprida, e viu os malachim subindo e descendo. Ele viu aqueles seres angelicais e ao mesmo tempo apareceu para ele o que ele entendeu ser o Eterno, falando diretamente com ele, orientando-o sobre o que ele deveria fazer, dando-lhe garantias de que essa jornada agora estava dentro do propósito do Eterno. Temos que entender que Yaakov agiu errado em muitas coisas. Temos que entender que ele não foi realmente uma pessoa exatamente íntegra em todos os momentos. Mas nós vemos claramente como o nosso Criador tem tudo sob controle. Como ele tem todas as coisas devidamente planejadas. Em que mesmo usando os nossos erros, ele faz as coisas conforme ele quer. Nós não somos isentos das consequências dos nossos erros, mas até mesmo isto, a sabedoria do nosso Deus permite com que ele faça uso para que a sua vontade prevaleça sobre a nossa. E ele recebeu a garantia de que ele seria bem-sucedido, de que ele iria realmente ao seu destino, e ali ele teria condições, em outras palavras, que ele iria até mesmo se casar, e foi repetido para ele a mesma coisa que foi dito originalmente para Abraham. A garantia que da sua descendência haveria uma grande nação, a garantia de que dessa descendência haveria ele de ser uma bênção, e os seus descendentes, para todas as famílias da terra. Isso novamente foi reiterado. Mais uma vez o Eterno confirmou isto. Até então,
Aquilo que fora dito a Abraão foi passado para uma única pessoa, que foi Yitzhak. Yitzhak recebeu também a confirmação desta promessa, mas também só teve um descendente conforme a promessa, que foi justamente Jacó. Agora, Jacó não se imaginaria que fosse continuar sempre assim, uma descendência de um em um. Assim não haveria nunca um povo, não haveria nunca uma nação. Mas o Eterno sabia exatamente como proceder. E agora Jacó recebe esta promessa e ele sente um tremor. Ele acorda assustado já de madrugada. E aquela experiência daquele sonho foi tão real na vida dele que ele entendeu claramente que o Eterno de fato falou com ele. Não foi uma coisa simplesmente um sonho, pelo temor, pelo medo, não. As coisas que ele ouviu não tinha como simplesmente o seu subconsciente imaginar. Mas ele recebeu de fato a instrução do Eterno e como ele deveria fazer. E esse reconhecimento manifestou-se de maneira que ele, ao acordar, usou aquela mesma pedra que ele usou como travesseiro para colocar como se fosse um marco. Sobre aquela pedra ele erigiu como se fosse uma coluna e derramou azeite sobre ela e demarcou, ele entendeu. Aquela região, ele sem dúvida acampou próximo de uma cidade. Ele ali está próximo de uma cidade que era conhecida como Luz, que significava tamareira. Ali mesmo ele estava reconhecendo que era mais importante do que o nome daquela localidade pela cidade. Mas ele chamou aquele lugar de Casa de Deus, Beit El. Ele reconheceu que ali era o ponto de ligação, que ele teve o seu contato com o seu Criador. Não há registro que ele tenha tido uma experiência de falar com Deus anterior. Nós sabemos que ele conhecia o Deus do seu pai, o Deus do seu avô. Ele sabia a respeito do Deus de seus pais. Mas ele mesmo, pelo que dá a entender, não tinha uma experiência pessoal com o seu Deus. E a partir daquele sonho, ele sentiu essa experiência e reconheceu. E também fez um pacto com o Eterno. Temos que entender que ele teve a primeira experiência. E o seu grau de confiança ainda seria aperfeiçoado. E naquele momento, ele se propôs a ser fiel. De tudo que ele aprendeu, de tudo que ele sabia, que aprendeu com seu pai, naquela hora ele colocou em ação. Então, se, conforme foi dito, eu for em segurança nesta viagem, haveria de andar ainda muitos dias, haveria de percorrer uma longa distância. Se chegar até o seu objetivo em segurança, e ali tudo for bem, ele ter com que se alimentar, com que se vestir, ele não pediu riqueza, ele pediu simplesmente que tivesse condições de viver. Se tudo for bem conforme isto, então também se cumprir de eu poder voltar à casa do meu pai, que esta é a promessa, porque o Eterno disse que ele iria, mas que voltaria para a casa do seu pai, e esse é realmente o seu grande desejo. Ele não estava viajando porque gostava de viajar, mas ele estava numa situação de necessidade. Então agora ele consideraria o Eterno como seu Deus, que seria então fiel a esse Deus, e que se houvesse prosperidade, ele ainda garantiu que a 10ª parte seria consagrada para o Eterno. Isso foi a parte da aliança que ele teve com o Eterno. Isso foi a parte realmente do acordo, do pacto que ele fez com o Eterno. E dali ele seguiu a viagem. Nós vamos ver que realmente, ao chegar ao seu destino, conseguiu identificar a região onde estava o seu parente, onde estava Lavã. Lavã era irmão da sua mãe. E ali
ele pôde conhecer a sua prima, Rahel. Rahel, ela era muito especial para ele. Chamou atenção, era formosa, e mais do que isso, seu coração se apegou a ela. Mas agora ele passou a experimentar situações com as quais ele não estava esperando. Ele passou a ter já problemas com o seu futuro sogro. Ele começou a ter uma série de dificuldades. E ele precisou ser trabalhado pelo Eterno. Jacó precisaria passar por várias experiências que o levariam a desenvolver uma confiança ao Eterno cada vez maior, sem a qual ele não conseguiria prosperar. O seu futuro sogro não era uma pessoa confiável. O seu futuro sogro já anteriormente, quando o servo de Abraão foi buscar a esposa para o seu filho, já aquele irmão já demonstrava interesse nos bens materiais, se interessava nas joias, no ouro, em tudo aquilo que foi levado pelo servo de Abraão. E agora, passados muitos anos, um homem bem-sucedido, um homem relativamente rico pelos padrões da época, também demonstrou o seu caráter, que realmente lhe primava pela prosperidade material mais do que qualquer coisa. E mesmo que tivesse que utilizar-se, de usar de má fé com o seu sobrinho, ele não teve escrúpulos. Aí começou a disputa entre quem era mais esperto, mais malandro em alguns aspectos. E ele de fato demonstrou isso, mas Jacó também não era tão diferente. A diferença é que Jacó, ele tinha temor a Deus e procurou fazer as coisas de maneira que fosse honesta. Mas ele também fez algumas jogadas para que, com a família que ele de certa forma foi obrigado a ter, uma família grande, porque ele se sentiu também enganado pelo seu sogro, ele acabou sendo forçado a ter 2 esposas, que naquele tempo, pela condição local, pelas leis locais, seria permitido, mas isso só lhe trouxe muita dor de cabeça. Ele acabou tendo que sustentar uma família grande e numerosa, com muitos filhos, e ele precisava de recursos para isto. E, de certa forma, o Eterno também cumpriu o que havia prometido, e ele prosperou. Ele prosperou bastante, e ficou bastante rico. Em toda essa experiência, nós vemos que por que ele passou por isso e por que o Eterno o prosperou. Pode-se analisar vários aspectos. Sem dúvida nenhuma, a sua esperteza fez com que ele pudesse ter muitas coisas, mas no final das contas, primeiro que o Eterno não abençoou Lavã. Lavã, ainda por cima, tinha os seus deuses, que foram roubados pela sua filha, mas ele também não estava tão interessado em servir o Deus de Abraão. E no final das contas ele perdeu bastante. E no final, com toda aquela disputa, ele só não levou a consequências mais sérias com o seu sobrinho, porque o Eterno impediu que ele fizesse qualquer mal a Jacó. Mas no final das contas, Jacó teve que aprender e teve que experimentar coisas que foram amargas para ele. E no final ele estava com a sua família e tinha bens, tinha condições e recebeu a ordem do Eterno: volte para a casa do seu pai. Agora ele tinha que sair de lá porque o ambiente para ele estava cada vez mais desagradável. Tanto o seu sogro como os seus cunhados já o viam com maus olhos. Não o viam com a mesma forma como viram a princípio. A situação já começou a ficar complicado de novo em uma família. E a ordem do Eterno é: volta. Em tudo isso, em todas essas coisas, em todos os erros humanos, o Eterno estava cumprindo o seu propósito. Não foi o Eterno que ordenou que eles fizessem as coisas erradas.
Simplesmente ele deu a circunstância e as pessoas agiram como quiseram agir. Mas em tudo isto, o Eterno também cumpriu o seu propósito. E aquela família tinha que ser preservada, poderia ter sido totalmente destruído. Labão poderia ter matado Jacó, levado de volta suas filhas, ficado com os seus netos, poderia ter sido completamente diferente, nada daquilo seguiria em frente. Mas o Eterno já tinha garantido para Jacó que a sua descendência seria muito grande, que seria uma nação. Então o Eterno fez cumprir aquilo. E de tudo aquilo que aconteceu, os 12 filhos que ele teve foram realmente aqueles que iniciaram uma nação. Uma nação grande e poderosa, com um número tão grande que seria comparado com as areias da praia. Um número muito grande a partir de uma única família. Uma família que começou com praticamente 2 filhos únicos, para depois, a partir de 12 filhos, se tornar uma grande nação. Tudo isso para que o Eterno cumprisse o propósito ainda que ele disse, que na sua descendência viria bênção para todas as famílias da terra. Em alguma ótica, uma maneira de se ver, muitas pessoas podem analisar a contribuição dos judeus na história da humanidade e que trouxe muitos benefícios. Mas até aquela época, as nações existiam, cresciam e não tinham nenhuma influência ainda. Mas a principal contribuição do povo de Israel para a humanidade não pode ser medida simplesmente naqueles progressos que algumas pessoas de fato contribuíram. Mas muito antes, eles tiveram talvez a mais importante ação, a mais importante atuação, que não foi no conhecimento, nas ciências ou nas artes, mas foi de fato por serem os portadores da Torá. A principal função do povo de Israel foi ser a guardiã da Torá. Aquilo que viria mais à frente, que foi o que moldou de fato a nação de Israel. Israel não seria Israel se não fosse a Torá, não seria caracterizado por isto. Como povo, eles teriam mais para frente tudo para serem completamente assimilados no Egito e facilmente deixariam de ser uma nação. Mas o Eterno moldou aquela nação, principalmente porque Ele lhes concedeu a Torá e eles foram os guardiães da Torá até os dias de hoje. Mas além disso, além de ter a Torá, ainda também teve a revelação do Eterno pelos profetas. E a revelação do Eterno pelos profetas mostrava o caminho que toda a humanidade haveria de ter, não apenas Israel. E a principal mensagem dos profetas foi a respeito da redenção ou do relacionamento do Eterno com os homens, que haveria de finalmente ser catalisada na pessoa do Mashiach. Tudo isso foi caminhando passo a passo. Aconteceu exatamente como o Eterno disse, através de uma linhagem de pessoas que se interligavam com o propósito de uma promessa. Tinham, acima de tudo, uma promessa, que era o mais importante, a promessa do Eterno. A promessa de que eles de fato seriam abençoados naquilo que eles foram escolhidos para ser. E depois de muitos anos, depois de muito tempo, depois que Jacó teve aquela visão daquela escada e de anjos que subiam e desciam por ela, novamente Yeshua veio reforçar isto. Ele que foi o objetivo final de toda a mensagem da Torá, ele que foi realmente o assunto mais importante de todas as profecias da Torá e do Tanar. Aí nós vamos encontrar o cumprimento disso em Yeshua, que assumiu exatamente essa condição
e que veio reiterar isto, dizendo que novamente haveria de se entender o significado daquilo que Jacó viu. Aquilo que ele viu, ele só viu aquela vez. Mexeu com ele. Mas depois parece que pode até ter caído no esquecimento. Mas independente de qualquer coisa, foi registrado. Talvez ele não tenha entendido 100%, mas uma coisa ele sabia, havia uma ligação entre a terra e os céus. E havia um movimento constante de comunicação entre o céu e a terra. Yeshua veio confirmar isso, reiterando novamente que haveria uma ligação constante, mas cada que une o céu com a terra, mantendo a comunicação do Eterno continuamente, e que ele veio para estabelecer essa ligação, ele veio para estabelecer essa comunicação. Yeshua foi o objetivo final de tudo isto. Aquele que é descendente de Jacó, descendente de Israel. Ele realmente, em tudo, era exatamente isto. Um descendente de Abraão. Ele veio cumprir aquilo que era a promessa. Primeiramente, ele foi bênção para Israel em muitos aspectos. Por mais que tenham pessoas que tenham criado confusão, tenham criado situações difíceis, ameaças e mortes, tudo isso por causa da vida de Yeshua, ao mesmo tempo, serviu para que muitas pessoas pudessem se aproximar do Eterno, mesmo entre o povo de Israel. Muitos puderam ter a grande bênção de se aproximar com seu Deus e se relacionar com Ele. E depois disto, não ficou dentro apenas o circunscrito ao povo de Israel, mas também expandiu-se. O conhecimento de Yeshua está em todos os cantos da face da terra. Não existe um lugar no planeta em que de alguma maneira não se tenha ouvido falar a respeito de Yeshua. Não existe um lugar como de alguma maneira já foi anunciado que Yeshua é de fato não apenas o Messias de Israel, mas o Salvador da humanidade. As pessoas já ouviram falar a respeito, ou de maneira aberta, autorizada, ou de maneira clandestina e oculta, de uma maneira ou de outra, as pessoas, todos os lugares já foram alcançados. Faltam ainda umas pessoas tomarem decisão por receberem Yeshua. Faltam ainda pessoas para completar o número dos que vão ser salvos, para então nós virmos que as promessas do Eterno se cumprirão, sendo que o final de tudo isto, algo que está ainda para frente, virá. Não sei quanto tempo falta, é impossível saber isto. Logo mais, nós vamos usufruir da plenitude do reino do nosso Deus. E que tudo aquilo que Ele fez cumprir foi importante, e tudo aquilo que Ele fez cumprir na vida de muitas pessoas resultou de que hoje nós podemos falar sobre isto. Se nada daquilo tivesse acontecido, nós não teríamos a Torá. Se não tivéssemos a Torá, nós não estaríamos aqui hoje. Se nós não estivéssemos aqui hoje, não iríamos falar daquilo que o Eterno tem para nós. Estaremos simplesmente vivendo nossas vidas medíocres e sem sentido, que terminaria e não teria nenhum benefício. Mas agora, nós temos realmente a esperança de usufruirmos das promessas do nosso Deus, e a promessa dele é vivermos com Ele para sempre. Aquilo que agora nós não experimentamos, nós não sabemos o que é perfeição, nós não sabemos o que é realmente, o que é perfeito em todos os aspectos, nós convivemos com as falhas humanas, nós convivemos com decepções, convivemos com sofrimentos, mas isso tudo vai acabar. Isso tudo vai terminar. E eu posso afirmar isso por quê? Porque está prometido. E se está prometido, nosso Deus vai cumprir. E se Ele vai cumprir, nós temos que ter expectativa e temos esperança, confiança de que Ele vai fazer. Isso nos motiva a irmos em frente, a enfrentarmos as situações, enfrentarmos decepções, enfrentarmos desânimos, ficarmos em pé e irmos em frente, porque o resultado final é que importa. Um dia iremos, de fato, descansar na presença do nosso Deus e será definitivo.
Vamos seguir em frente, jamais olhando para trás e jamais desanimando. Sejamos firmes na presença do nosso Deus.